Fala-se muito, né, de água, beber muita água para manter o rim bom. É importante beber bastante água, lógico que é, não só para o rim, para o corpo inteiro. Agora, se a pessoa é hipertensa, diabética, não está controlada, é obesa, pode beber a água que for. O rim vai sofrer do mesmo jeito. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. Hoje eu abro a porta do consultório para a doutora Isadora Cartacho. Inclusive, ela tem calvo no nome também. Eu perguntei, é calvo? É, calvo, de careca. Eu falei, entendi. E com essa mesma praticidade e bom humor, ela já presidiu a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu estou muito feliz, não só por estar recebendo uma médica, mas também por poder entender um pouco do que são essas sociedades, do que, né, se faz, e hoje ela faz parte também do Conselho da Sociedade Brasileira de Nefrologia, não é isso? Então, apresente-se, doutora, fala um pouquinho da sua especialidade atual, mas da decisão pela medicina. Você também é clínica, então continua aí sempre estudando, e essa força feminina, né, porque é necessário, eu acredito que seja inclusive uma especialidade que deve ter mais homens, não sei. Bom, eu sou filha de médicos, né? Meu pai e minha mãe são aposentados, mas um cirurgião, outra pediatra. Então, para mim, sempre foi natural. Essa escolha, na verdade, não foi nenhuma escolha, foi um caminho só que eu segui, sem nem contestar, né? Não tinha nem segunda opção, praticamente. Então, eu entrei, na verdade, para fazer oftalmologia, porque desde pequenininha muito míope, usando óculos, procedimento no olho. E aí eu falei, é oftalmo, profissão mais linda, o olho é incrível. Só que aí, 6 anos de curso, eu falei, não dá para ficar só no olho. O corpo humano é muito interessante, muito legal, não tem como. E aí a gente forma como médico generalista, não temos especialidade. E para você ser especialista, você tem que escolher uma residência pré-requisito, né? Então, cirurgia geral, clínica médica, ginecologia, algumas são de acesso direto. Mas como eu me apaixonei pelo o corpo como um todo, né? Para mim foi clínica médica desde o início. Antes de ir para a clínica médica, para a residência, eu passei 1 ano trabalhando, que é aquele período assim que você tem uns trabalhos diferentões. Aí eu trabalhei 3 anos no aeroporto, eu era socorrista, então qualquer problema que tinha, voo, passageiro em trânsito, passando mal, eu atendia, e o aeroporto não era tão grande, mas foi uma experiência bem interessante também. E enquanto eu estava Decidia. decidindo o que eu ia fazer, e aí eu trabalhei também num centro de pesquisa clínica, que fazia testes de medicamentos, né, com voluntários, e foi uma experiência, assim, incrível que, para mim hoje, como nefrologista, eu enxergo o quanto foi rica, porque medicamentos que eu estudava que a gente estava estudando na época, hoje, por exemplo, é a medicação top de linha para tratamento de doença renal crônica. Uau! Então eu presenciei a origem daquilo, isso para mim foi um divisor de águas. A gente pode entrar um pouquinho nisso depois, mas quando eu resolvi realmente entrar na residência, eu fiz a clínica médica por 2 anos, queria fazer endocrinologia, justamente porque no centro de pesquisa era mais voltado para endocrinologia, era medicamentos para diabetes, inicialmente depois que viraram para renal, e era endócrino, só que a gente já tinha aquela dificuldade que está aumentando muito mais hoje, né, que eram pessoas usando anabolizantes, e eu falei: "Gente, eu sou tão contra, né, a medicamentos sem necessidade",
que eu não vou aguentar estar no consultório tentando o tempo inteiro convencer pessoas de que elas não precisam daquilo, eu vou me desgastar. E aí eu acabei deixando a endócrino de lado, onde eu fiz clínica médica, na Secretaria de Saúde. Era um hospital onde a especialidade clínica que era melhor, assim, que você via a qualidade dos médicos da equipe, era a nefrologia. E aquilo me encantou, né? Eu tinha um preceptor e ele falava os benefícios da nefro e acabou me conquistando. E aí eu resolvi ir para a nefrologia. Realmente é uma área muito bacana, assim, muito recomendável para quem é apaixonado por clínica médica. Além de tudo, a gente tem que saber muita clínica médica. Tudo acaba passando ali pela nefro, pelos rins. Então é um olhar muito difuso da clínica médica, a nefrologia. E aí, depois de tomar a decisão, ter se apaixonado pela nefrologia, você também se conectou com as sociedades? Como é que isso funciona? Fala para a gente um pouquinho o que é. Você atende ainda em consultório, né? Sim. E o que é presidir uma sociedade, estar à frente no DF, qual o objetivo, qual o propósito e o que gera de benefício tanto para a classe médica quanto para a população. A história da nefro aqui no DF é porque sempre foi muito voltado para clínicas de diálise. Então, eram diferentes clínicas de diálise, querendo ou não, concorrentes entre si, porque aquele é a fonte de receita, né, para as clínicas é o paciente. Então, acaba que era uma concorrência e cada um no seu canto. Não existia uma nefrologia unida aqui no Distrito Federal. Até que começou a mudar algumas coisas do ponto de vista comercial, né? Clínicas foram vendidas, foram compradas, expandidas, e os nefrologistas que estavam ali atuando cara a cara com o paciente sentiram uma necessidade maior de se unir, de ter as suas vozes ouvidas, de trazerem os seus pontos de vista, né? O olhar da nefrologia também mudou completamente, como eu falei, a questão do tratamento que eu estudei lá na época do Centro de Pesquisa Clínica. Hoje aconteceu uma revolução na nefrologia por conta desses medicamentos. Até 5 anos atrás, a gente não tinha muito o que fazer para o paciente que tinha doença renal crônica. Era basicamente a gente cuidar dos efeitos da doença renal e aguardar, às vezes só observar o paciente caminhando para uma diálise. Para uma diálise ou para a morte, porque a gente sabe que a mortalidade é muito alta nesse grupo de pacientes. Então, era pouco que o nefrologista podia fazer e talvez por isso a especialidade não fosse tão conhecida. Hoje já mudou completamente graças aos novos tratamentos, graças à ciência que está desenvolvendo tanto. Então, hoje a nefrologia já está muito na mão do nefrologista. A gente consegue ser mais independente das clínicas de diálise e não é inexorável, não é mais um destino inexorável do paciente que tem doença renal crônica. A gente consegue modificar esse curso natural, a gente consegue frear realmente, às vezes deixar a pessoa até no que seria próximo do normal, mesmo tendo uma queda na filtração dos rins. Então, hoje a mentalidade mudou e por estar talvez um pouco nessa posição, né, de questionar, de enxergar esse novo rumo da nefrologia, eu acabei caindo nessa questão aí de liderança da sociedade, fui convidada pelo ex-presidente da sociedade. A nossa sociedade, inclusive, não existia mais. O CNPJ estava ativo, mas não tinha nenhuma atividade. E aí foi quando o ex-presidente falou, olha, eu acho que esse momento que a nefrologia está vendo é uma oportunidade para a gente reativar a sociedade. E foi quando ele fez o convite para eu presidir. E eu, muito honrada, aceitei. E foi logo quando veio a pandemia. Então, a gente também teve que se reinventar um pouco, né? O que a gente vai poder fazer. E acabou que a pandemia até ajudou, porque a gente passou 2 anos fazendo aulas pelo YouTube para médicos e acabava que a gente conectava o Brasil inteiro de nefrologistas, debatendo os novos medicamentos, os novos estudos em nefrologia. Então, foi um momento muito gostoso da sociedade, essa reativação, e com vários eventos, por mais que fossem virtuais, até facilitou, né? Aproximou muito. Sim. Aproximou não só o DF e aproximou também o restante do Brasil. E foi um fenômeno que aconteceu o Brasil afora também. Hoje a gente tem várias regionais da Sociedade Brasileira de Nefrologia ativadas ou reativadas, que antes isso não acontecia. Então é um novo momento na nossa especialidade e inicialmente, né, falando um pouquinho da Sociedade de Nefrologia,
ela foi criada há mais de 60 anos atrás, e o objetivo inicial era a união pela ciência, voltada para a ciência da nefrologia. A Sociedade Brasileira de Nefrologia também tem o Jornal Brasileiro de Nefrologia, então era muito voltado para a ciência. E hoje, né, com as novas demandas, com o aumento absurdo do número de pacientes que precisam de hemodiálise, né, pelo aumento dos fatores de risco, e a gente vive hoje uma crise da hemodiálise, a gente não tem vaga de diálise no SUS para todo mundo que precisa. Infelizmente, a gente vive uma verdadeira crise humanitária. Então, a sociedade se viu no dever, né, de atuar também nessa frente, porque não adianta a gente querer discutir ciência e, na prática, a gente não consegue nem colocar o tratamento que mantém a vida do paciente. Então, a Sociedade Brasileira de Nefrologia hoje está com 2 frentes parlamentares em câmaras legislativas, tanto na federal como aqui do Distrito Federal, onde a gente tenta ser interlocutor, né? Somos interlocutores em prol de políticas públicas em nefrologia, trazer as questões mais urgentes, como essa que é a nossa pauta número 1, que é a crise da diálise. Mas a doença renal crônica ela envolve uma série de outros detalhes, outras necessidades muito importantes que a gente precisa sensibilizar os gestores públicos. Então, a gente, que era só ciência, acabou virando ciência, tentando trazer para a prática, para a política, né, para realmente atingir o paciente lá na ponta, quem realmente precisa. Se eu estiver errada, você me corrija. Então, essa reativação da sociedade aconteceu com o seu sim, a convite do antigo presidente. Que bom, né, que foi o seu sim. E aí você praticamente articulou essa mentoria para a política, para os políticos entenderem o que de fato, ou seja, o que políticos antes decidiam, agora eles têm médicos para informar, para de verdade falar o que está acontecendo. Trazer ou seja, as demandas. Isso. Então, é um movimento, foi natural, né? A necessidade foi aparecendo e nós, né, na sociedade, inclusive a gente não ganha nada por isso. O trabalho é 100% voluntário, né? Os nefrologistas que estão na diretoria até têm ônus. Quando a gente reativou a sociedade, a gente não tinha nenhum valor, porque a sociedade tinha ficado adormecida aí uns 5 anos, né? Sem nenhum repasse financeiro. A gente começou literalmente do R$0 e foi mantida pelos diretores, né? Eu pagava marketing, um colega pagava o Zoom para a gente fornecer as aulas, então era do nosso bolso, né? Ainda tem muita coisa que sai do nosso bolso. Então, assim, é um trabalho a mais, voluntário, que a gente faz porque a gente realmente acredita na nossa especialidade, na beleza dela, e como ela impacta e vai continuar impactando, e a gente precisa tentar mudar um pouco, porque o impacto não vai ser só positivo. Sim, eu tenho perguntas a te fazer sobre justamente o que te motiva a continuar nessa linha de frente, mas antes, como aqui, né, está a audiência que quer te conhecer, quer conhecer um pouco mais da especialidade, inclusive, Isadora, o objetivo é justamente informar, né, informar o que é mesmo, porque tem gente que não sabe nem quais são os órgãos, o que a nefrologia faz, porque quando eu devo buscar o nefrologista, eu sinto uma dor, aí eu vou até lá. Então, eu queria que você, didaticamente, né, nos falasse, fala para uma criança de 8 anos entender, tá? O Obama, ele só fazia um discurso, que inclusive eu acho um comunicador super eficaz e eficiente, quando a equipe dele lia para uma criança de 8 anos, ela entendia, aí esse discurso é o que vai para a população. Então, né, de uma forma simples e que a gente possa entender, explica essa questão da nefrologia, se ela cuida só dos rins, do que ela cuida, quando é que eu procuro, o que é essa especialidade. E já peço desculpas por pedir isso, mas eu imagino que você entenda que durante muito tempo a maioria da população, principalmente quem vai para o SUS, só sabe o que é ginecologia, e é o mesmo médico que faz o parto? Obstetrícia, né? E ali um pronto-socorro. Mas todas essas especialidades, subespecialidades, ainda eram, e como você também trouxe, muito desconhecidas mesmo, né? Sim. Bom, eu fiz até um post no Instagram, né? Porque tem uma frase muito boa,
Porque assim, a gente cuida dos rins, o que os rins fazem? Produzem a urina. Então, o rim ele não produz só urina, a gente não produz não só filtra, não faz a limpeza do organismo, das toxinas, não. O rim ele é um grande promotor do equilíbrio do organismo como um todo. Tá? Então, a gente não só elimina excesso de água, excesso de sal da alimentação, toxinas. Não, o rim ele tem funções, inclusive, hormonais. O rim previne a anemia, porque ele produz um hormônio que amadurece os glóbulos vermelhos. Então, quando a gente pensa em anemia, a gente também tem que olhar como que está o rim. O rim também ajuda a produzir a vitamina D. E a vitamina D é aquela vitamina do sol que todo mundo conhece. Vou tomar só para a vitamina D, mas a vitamina D é importantíssima para regular a quantidade de cálcio no nosso organismo. E é o rim que ativa esse hormônio, né, que é a vitamina D. O rim também, quando ele está doente, ele é um dos principais fatores de risco para a doença cardiovascular. Então, a gente escuta tanto que infarto, derrame, é por conta de entupimento, colesterol, de forma alguma. Quando a gente vai fazer o risco do paciente, a gente tem umas calculadoras de risco para ver o risco daquela pessoa de ter um infarto. Quando a gente coloca a função renal reduzida, o risco vai lá em cima. Então, é um dos principais fatores para a doença cardiovascular. Por isso que eu disse, né, então, que o nefrologista envolve muita clínica médica, porque eu já falei, endócrino, já falei cardio, já falei hematologia, porque mexe com as células do sangue, Sim. então tem tudo a ver com várias especialidades clínicas. O rim, então, ele é um grande promotor de equilíbrio, que a gente chama de homeostase do corpo. E quando o rim vai mal, muita coisa vai mal. E por que não dá sintomas? Né? Porque o nosso corpo vai se adaptando silenciosamente às alterações, né, em decorrência da falência renal. Então, realmente, o paciente não sente nada, infelizmente, né? Quando ele sente, às vezes já não tem mais o que fazer. Quantas vezes eu e os outros nefrologistas já não viram pacientes que nunca foram ao médico e chegam no hospital e vai para hemodiálise? Imagina o tamanho do susto, do impacto para essa pessoa. E isso, infelizmente, é muito frequente. Muito. Ok. Outro termo desconhecido aí. Então, temos 2 rins, é isso? Quero que agora você vá para o... Temos 2. O que pode acontecer? O que é um rim adoecido? E já falando isso, né? Quando é que eu tenho que ir para que... O que seria o padrão, já que eu não sinto dor, eu tenho que ir uma vez por ano. Você, como mãe, por exemplo, como é que você vai fazer com as meninas para poder entender nessa questão do rim, para que a gente possa compreender, opa, peraí, então isso é algo que eu tenho que olhar, nunca ouvi falar nisso. Então, começa aí pelos rins. Temos 2 rins. O que as pessoas acham que realmente o rim dói quando ele está com problema, isso não é verdade, é um dos mitos, tá? O rim dói quando ele é distendido, então quando tem uma inflamação, quando tem uma obstrução por pedra nos rins, que todo mundo sabe o que é, né? Então é assim, são poucas situações em que o rim dói. No geral, quando ele está com problema, ele vai se adaptando, se esforçando para tentar compensar e manter o equilíbrio do organismo, custe o que custar. Por isso que custa até a própria vida do rim, e ele para de funcionar, e aí que a pessoa vai ter o sintoma. Mas existem alguns sintomas iniciais que não podem ser ignorados e que a gente tem tentado trazer para a população, né? Então, pressão alta. Quem iria imaginar que tem a ver com o rim? Mas o rim é um dos produtores dos hormônios que regulam a pressão. E quando o rim não vai bem, acontece essa desregulação. Inclusive, a gente nem sabe, às vezes, se o que veio primeiro foi a pressão alta ou o problema renal. Às vezes, o problema renal é a causa da pressão alta. Então, já são 2 coisas que eu falei. Anemia, a gente tem que olhar o rim. Pressão alta, a gente tem que olhar o rim. E a urina. A urina que todo mundo acha que, né, faz ali no vaso da descarga, acabou. Não, ali tem informações preciosíssimas pra gente, né? Quando a gente vê um rim, uma urina, que está produzindo espuma, por exemplo, é um sinal já de problema sério no rim. E pode ser o primeiro sinal, né? Então, observou o xixi, tá com espuma, que eu brinco com os pacientes, porque às vezes não sabe o que é espuma, o que é bolha. Bolha é comum, né? Um dos vídeos, inclusive, que viralizou na minha rede social, teve quase 1 milhão de pessoas se juntar TikTok e Instagram. Foi um vídeo que eu falei o que é a bolha, o que é a espuma, né? Esse vídeo, graças a Deus, trouxe informações para muitas pessoas. Mas a espuma é como se fosse colarinho de chope, aquela espuma branquinha, fininha, que quando você faz xixi está cobrindo ali todo no vaso. Isso aí é um sinal
que você precisa correr para o nefrologista, para a gente poder investigar o que está acontecendo e tentar frear o processo. É uma das principais causas para o rim parar mesmo de funcionar, piorar de vez. Então, pressão alta, espuma no xixi, sangue, né? E às vezes o sangue na urina não é visto a olho nu, ele é visto em exame. Então, assim, a nefrologia é uma especialidade que depende muito de exame, por a pessoa não sentir nada. Então, uma das grandes campanhas que a gente tem hoje, né, pela sociedade e por todos os nefrologistas, é de dosar a creatinina. A creatinina é uma proteína que a gente produz no nosso corpo e o rim que joga ela fora. Se o rim não está filtrando bem, ele não consegue jogar ela fora e ela aumenta no nosso corpo. Então, precisa dosar a creatinina todo ano. Se ela estiver alterada, dá uma olhada no que está acontecendo, pode ser problema. Então, se a creatinina tiver aumentada de um valor normal, é porque o meu rim não está limpando Não da está forma jogando certa, ela fora, está retendo. está retendo. A gente precisa ver que problema que é. Então, lá dentro dos exames, com todos aqueles nomes, a creatinina é o ponto, é o fator que me diz se o meu rim está bem, se o funcionamento dele está ok ou não. Isso. E todo mundo pede creatinina, tá? Assim, quando a gente vai fazer aquela listona, todo mundo pede. O problema é olhar, identificar que tem um problema e encaminhar. Às vezes isso vai passando batido, mas graças a Deus, pelas campanhas que a sociedade vem fazendo, a gente tem percebido um encaminhamento muito maior. Maravilha. Então, às vezes, eles vêm, os médicos, né, os nossos colegas vêm, pequenas alterações já encaminham. Eu acho ótimo, a gente tem que celebrar isso, essa mensagem para os colegas. Não reclamem se o valor é pequeno, se é pouco, não precisava, não importa. O importante é que a informação está chegando. Sim. A gente precisa trazer mais informação. E outro da listinha é o exame de urina, que também é muito negligenciado. As pessoas acham que exame de urina é só para... É o EAS. As pessoas acham que é só para infecção de urina e de maneira nenhuma. Do mesmo jeito que a espuma na urina pode apresentar alteração, às vezes essa espuma não aparece quando a quantidade de proteína é pequena. E a gente só vai ver no exame de urina. Então, mais uma coisa, exame de urina e creatinina, esses são fundamentais. Qual é o valor, doutora, da creatinina? Aí... É melhor não entrar, porque... É um pouco complexo. Homem, mulher... Exato, varia muito, porque como nós produzimos o nosso corpo normal, varia de homem para mulher, de criança para adulto. Muita gente hoje toma creatina, creatina aumenta. Então, tem muitas variáveis que a gente precisa interpretar. A gente usa a creatinina para tentar estimar via cálculos o quanto o rim filtra. Então, é só o primeiro passo. A função do rim no nosso corpo, qual é? Filtrar as toxinas, manter o equilíbrio do organismo, ajuda no controle da pressão, no controle da anemia, na produção da vitamina D, regulação de líquidos, sal, potássio, todos os nutrientes ele passam no rim. Então, toda a minha ingesta líquida, ela vai passar, a Coca-Cola vai passar ali. Vai tudo passar lá. Todo o nosso sangue é filtrado 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ele está passando ali várias vezes. O mesmo sangue várias vezes passando no rim. Então vai passar lá. E tem algo que nós possamos fazer para ajudar nessa função ou para pelo menos não atrapalhar? Igual, por exemplo, álcool, cigarro, tem todas as coisas que vão fazer mal para o coração, os alimentos. Existe um comportamento saudável, adequado, para que nós possamos evitar, ou é do nada, é hereditário? Por que eu tenho problema no rim? Existem muitas doenças renais hereditárias e cada dia mais a gente identifica novos genes, faz novos diagnósticos. Então, tem muito da questão genética, da questão autoimune. Então, mais uma especialidade que envolve nefrologia, que é a reumatologia, doenças autoimunes atingem o rim. Mas, assim, o básico, o mais comum no mundo inteiro são as doenças contemporâneas relacionadas a hábitos de vida ruins. Então, hipertensão, diabetes e obesidade. Como para as doenças do coração, também serve para as doenças renais. Tá? Principal fator no mundo, diabetes. Segundo, hipertensão. Então, esses dois sempre vão prejudicar não só o coração, mas rim.
tá? Às vezes o rim antes do coração. Fala-se muito, né, de água, beber muita água para manter o rim bom. É importante beber bastante água, lógico que é, não só para o rim, para o corpo inteiro. Agora, se a pessoa é hipertensa, diabética, não está controlada, é obesa, pode beber a água que for. O rim vai sofrer do mesmo jeito. Então, nesses casos, não adianta beber água, né? Não é só isso que vai fazer a diferença para proteger. Então, acho que a palavra mais importante é diagnóstico precoce. Para o rim é diagnóstico precoce, é encontrar o problema no início. Então, esses exames são muito importantes para fazer uma vez por ano, porque ele é quietinho. E qual idade deve se começar? Para a mãe que está nos ouvindo, eu imagino que você tenha falado para os adultos uma vez por ano, que a gente faz o check-up, quem tem essa oportunidade, e pedir, né? Porque esperar que o médico veja, ok, mas de posse da informação, você pode pedir ali no seu check-up geral, doutor, e o rim, como é que tá? Porque essa é a nossa responsabilidade. Com certeza. Autorresponsabilidade é importantíssima. E doutora, agora você perguntou a questão da idade, né? Graças a Deus, doença renal não é tão frequente em crianças. Na criança, geralmente são doenças genéticas ou a criança já nasceu com um problema renal, tá? Já nasceu com alguma malformação, então graças a Deus. Para criança não é tão comum para adultos, mas só para falar de números, para você ver o tanto que é alarmante para os adultos, tem um estudo que fez uma estimativa, né, de mortalidade em 2040. Quais seriam as causas maiores de mortalidade? Doença renal crônica ficou em quinto. Meu Deus. 2040, antes do diabetes, sem doença renal. Doutora, o que caracteriza a doença renal crônica? Porque tem uma mais leve ou uma inicial? Ou eu tenho um rim ou eu não tenho o outro? Tem gente que diz que é o único órgão que você pode ter um só que funciona? Sim. A doença renal crônica, ela tem diferentes estágios. A gente tem o estágio mais leve e o estágio terminal, perdeu o rim. Que aí esse paciente está em diálise ou está na lista do transplante. O estágio mais inicial, a pessoa tem a filtração normal, só que ela tem alguma outra alteração que provavelmente é da estrutura. Ou ela tem um rim só, a gente já considera doença renal crônica, ou ela tem perda de sangue na urina, ela tem alguma alteração no exame de urina. Então, por mais que a filtragem esteja boa, existe algum outro probleminha que caracteriza a doença renal crônica com filtração normal. Então, os estágios da doença renal crônica, a gente usa filtração e perda de albumina, tá? Então, aí o estágio mais leve filtra bem, aí no segundo vai reduzindo, assim, progressivamente, e estágio de perda de proteína na urina, também estágio mais leve e estágios mais graves, né? Quanto menor a filtração e maior a perda de proteína na urina, maior o risco de perder o rim, maior o risco de ter um evento cardiovascular, infarto, derrame, etc. E aí, quando eu tenho a doença renal, eu preciso fazer a hemodiálise ou diálise é a mesma coisa? Eles são sinônimos, né? Diálise a gente chama, é um termo mais abrangente, porque a gente tem diferentes formas, né, de filtrar o sangue. Então, diálise é o termo abrangente. Quando a gente fala de hemodiálise, é a que utiliza o sangue, né? O sangue da pessoa passa no filtro e é devolvido filtrado. E a gente tem a diálise peritoneal, em que a gente usa a membrana de filtração, é a membrana do próprio abdômen. Então, o paciente não precisa não sai o sangue do corpo para ter essa filtragem. As trocas, a limpeza, a filtragem ocorre dentro do próprio abdômen do paciente, a própria barriga do paciente. E coloca alguma coisa lá dentro? Coloca uma solução hipertônica, que a gente chama muito concentrada, e pela química, né, que todo mundo estudou na escola, o fluido vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. E partindo desse princípio é que através dos vasinhos, o plasma, o fluido vai atravessar para esse meio mais concentrado, que é esse líquido que a gente coloca dentro do abdômen e é drenado depois de novo, mais uma vez. E a pessoa faz em casa essa diálise peritoneal. Já essa outra que você falou que filtra através do sangue? Essa precisa ser feita num centro de hemodiálise, porque precisa de todo o maquinário, né, do acesso vascular, dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, um pouco mais complexo. Toda diálise é muito complexa, o ideal é que a pessoa não precise, né? Mas a gente tem alternativas, graças a Deus, diferente de outros órgãos que não tem como substituir. O rim, felizmente,
tem essa possibilidade, graças à evolução da ciência, da tecnologia, tem como substituir o rim. Se esse paciente, o que está esperando um transplante, ele tem que estar fazendo a hemodiálise. Não necessariamente. A gente consegue colocar em lista alguns pacientes que estão em risco muito próximo, mas em situações específicas a gente consegue, que a gente chama de transplante preemptivo, que é o ideal, inclusive, tá? O ideal é que a pessoa nunca precise de diálise. Então, em algumas situações específicas, a gente consegue colocar esse paciente numa lista antes dele entrar em diálise. Mas a única forma, caso essa pessoa esteja fazendo a diálise, de curar seria com o transplante. Porque não vai reduzir, de sair da diálise. Mas o transplante, inclusive é importante desmistificar, porque a gente tem uma lista de transplantes aumentando a cada dia no Brasil. É importante desmistificar porque não é a solução dos problemas, né? Um transplante você recebe um órgão saudável de uma outra pessoa, mas não é seu. A sua imunidade vai tentar atacar aquele rim. Fala, não, isso aqui não é meu. Então, a gente troca uma doença pela outra porque a pessoa tem que tomar medicações que baixam a imunidade o resto da vida, para evitar que esse rim enxertado, né, colocado que não é seu, a sua imunidade ataque. Então, é uma troca de doenças, mas sem a menor dúvida, é muito melhor que diálise. Todos os estudos já mostraram que o transplante é o melhor tratamento para a falência renal. Ok, entendido. O que te motiva a continuar nessa linha de frente, inclusive no ambulatório, atendendo? Eu acho que, primeiro que é mágico, né? Eu acho que o rim faz tanta coisa, eu acho realmente um órgão muito mágico, né? E é desafiador, esse desafio é muito interessante. A gente tem que pensar em tudo, né? Tem que pensar no corpo inteiro. Como eu me apaixonei pela clínica médica, eu sempre gostei desse todo. Então, isso é muito desafiador, é muito interessante. Mas, com relação assim, a propósito, né, de transformar vidas, é justamente por isso, porque a gente consegue com atitudes tão simples, como fazer um exame bobo de sangue, que é muito barato, um exame bobo de urina, a gente consegue prevenir uma catástrofe como essa, né, da pessoa precisar de um transplante, né, porque é uma mudança muito brusca na vida. A pessoa entrar em diálise, você precisa mudar a sua vida inteira. E a gente ter o poder hoje de transformar isso, de evitar essa catástrofe, para mim me motiva. Maravilha. Então, se eu identifiquei, algum médico identificou, ele me mandou para o nefro, não necessariamente quanto mais cedo for, porque essa função vai parando. Então, Vai eu tenho diminuindo. você falou do diagnóstico precoce, é porque aí eu chego e o tratamento são mudanças de hábitos ou só medicamento? Ah, não, tem que mudar. Assim, é muito complicado quando a gente fala de mudança. Você imagina, eu tenho pacientes nonagenários. Uau. Não adianta eu falar com os meus pacientes de 70, 80, 90, que eles precisam fazer atividade física. Eu falo e eu forço, eu brigo, eu induzo, eu encaminho. Não é uma batalha perdida. Simples. Não é perdida também, a gente tem que insistir. Mas nem sempre a gente consegue, né? Mas com certeza passa pelo tratamento da doença renal o controle dos fatores de risco, sim. Controle de hipertensão, controle do açúcar, né? Que é o controle do diabetes, redução de peso e fora a medicação. Então é um combo muito grande, mas que a gente, com os medicamentos, a gente consegue fazer hoje o que a gente não conseguia fazer 5 anos atrás. Que é trazer essa função. Trazer para o mais normal possível. Uau. Porque é uma doença progressiva. Você entendeu? É como se eu parar, já é maravilhoso. Isso, exatamente. Se você freia o processo, a gente já tem uma vitória absurda. E é esse o nosso objetivo, esse é o meu objetivo principal, né, no meu consultório, nas minhas redes sociais, é trazer essa conscientização do diagnóstico precoce, de quais são os sinais de alerta, né, o que fazer. Doutora, você disse que tem aumentado e vai se tornar, em 2040, a 5ª causa morte. Você acredita que há algum fator específico que tenha aumentado, principalmente em nós brasileiros, as doenças renais? Sim, hipertensão e diabetes, sem dúvida. É isso. Obesidade, hipertensão, diabetes, hábitos de vida muito ruins, né? São os que estão precipitando isso, né?
E assim, as pessoas também estão se expondo a situações desnecessárias, né? Então, a gente também tem outras causas, não é só hipertensão, diabetes. Então, assim, o rim e o coração são extremamente ligados, né? O coração bombeia, o rim é o primeiro que sente aquele sangue chegando. Imagina, ele precisa de sangue circulando o tempo inteiro. Ele é extremamente dependente do coração. Então, tudo que aumenta também o risco para o coração, aumenta o risco para o rim. E a gente vê muito hoje, assim, a questão da estética, né, aumentando muito. Então, pessoas usando anabolizantes, que aumentam o risco cardiovascular, e aí acabam aumentando o risco para o rim também. Dia desses eu estava falando sobre o uso indiscriminado de diuréticos, também podem causar grandes estragos para os rins. Então, muita automedicação. Um dos que, assim, a gente mais briga, né, no consultório, inclusive é importantíssimo falar que o uso indiscriminado de anti-inflamatórios, não importa se é a nefrite, que o anti-inflamatório pode causar, basta um comprimido. Então, são vários fatores, mas os principais continuam sendo os de hábito de vida muito ruim da nossa sociedade contemporânea. Sendo assim, eu acho que você já respondeu a pergunta, a próxima que eu iria lhe fazer, né? O que você gostaria que a sociedade e a população entendesse sobre a importância tanto da prevenção quanto do acompanhamento médico, né, antes dessa doença aparecer. Então, deixa eu ver se você foi uma excelente professora, porque aqui a gente precisa de médicos professores. E no que você puder acrescentar, vamos lá. É mais simples ainda, ele é tão importante, ele é tão vital, mas é atividade física, boa alimentação, atividade física, Sem dúvida. né? Uma boa alimentação e fugir desses maus hábitos, igual também sobre a questão, como você trouxe, tudo que vai fazer mal para o meu coração, tudo que está me deixando hipertenso, colesterol alto, glicemia. Então, o impacto dos meus maus hábitos, ele vai impactar o meu coração, que diretamente vai faltar algo ali para o meu rim funcionar da forma que precisa. Exatamente, perfeito. 25% de uma bombeada, do sangue bombeado, 25% vai direto para o rim. Então, se o coração não está bombeando bem, se ele está com problema, o rim vai sentir. É uma cadeia, né? É uma cadeia, tá tudo ligado. É uma equipe que tem que funcionar. Exatamente. Depois começou o consultório aberto, que graças a Deus nós já estamos agora na 115ª, porque eu não sei se tem o Cetuazé, então é a 115, né, entrevistas. Eu sempre trazendo, né, para a liderança, para o meu trabalho, para o desenvolvimento de pessoas. Eu falei, gente, se eu não sou uma boa líder do meu sistema, porque eu vou estragando tudo, é a gente que vai... Porque se eu estou fazendo algo contra o coração, se eu estou fumando, se eu estou ali, né, eu já estou, consequentemente, gerando problemas. Se tiver uma predisposição, então, então é com a gente. E quando, como a doutora Isadora trouxe, e a cada vez eu vou enxergando, não é sobre dinheiro, porque muita gente fala, mas para fulano é fácil, porque tem plano de saúde, mas para fulano é fácil. Fácil é que nós tenhamos uma qualidade melhor. Mas eu não tenho academia. Corre na rua, anda, se prepara. Porque, doutora, até o oftalmologista que se sentou aqui, o que tem que fazer? Dormir, comer bem, fazer atividade. Para o olho também? Também. E assim, eu sei que a vida é corrida, né? Mas a gente tem que lembrar que sem saúde, a gente não faz mais nada. Você fica completamente refém do seu próprio respirar, às vezes, do seu próprio movimentar. Então, assim, amor à sua vida, amor aos seus parentes, ao seu cachorro, é cuidar de si, né? E muitas pessoas negligenciam o autocuidado, e isso é muito triste. E é o que, assim, eu tento trazer, né, nessa questão que a gente falou só do físico, mas também do emocional. O emocional é o mais importante, porque a pessoa tem que estar com a cabeça boa para se cuidar. Sim. Então, a gente tenta também, né, entender o que está acontecendo, o que está te parando, por que você não está pensando nisso. Tentar resgatar um pouquinho, né? Acho que o autocuidado continua sendo um pilar fundamental para a saúde.
Que bom que nós vivemos a época das pessoas entenderem o quanto a mente está totalmente conectada com o Totalmente. corpo. E se ela primeiro não estiver boa, Nada vai bem. como é que eu vou ter motivação, que é um motivo para agir, para fazer atividade física, para amar, para estar do lado? Então, cuidem, né? A Do Bíblia já emocional. fala, se tem algo para cuidar, cuide do seu coração. Ali está falando mente, é isso. É. Porque não adianta. Não adianta, não adianta. Doutora, você tem uma presença forte nas redes sociais. O que você acredita? Qual a importância dos médicos hoje estarem na rede social? Assim, eu acho que virou muito terra de ninguém, Uhum. né? Você fala muito, né, no seu programa, no seu podcast, no seu conteúdo, sobre charlatanismo, falsos médicos. Eu acho que a internet, por ser de todos, virou uma terra de ninguém. Então, tem muita informação errada, tem muita divulgação preocupante, muito estímulo, muito culto a coisas erradas. E eu acredito que se um médico bom não estiver ali para competir, a gente vai perder essa guerra, a gente vai perder essa batalha. Então, a minha entrada na rede social foi, se o charlatão está fazendo, eu vou fazer 3 vezes mais. Se o charlatão tá divulgando, eu vou divulgar mais ainda. Porque a gente precisa proteger as pessoas, elas não têm informação. Elas não têm informação que um médico tem. Eles vão acreditar no que um médico falou. Sim. Isso é muito perigoso. Você vai com um profissional, você acredita em tudo que ele está falando. O doutor falou. Então, imagina a gente deixar a saúde na mão dessas pessoas. Não é possível. Então, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Mais do que divulgação do seu próprio trabalho. Claro que isso é importante, né? Você ter mais pacientes, tudo. Agora, eu acho que tem uma função social. Exato. O bom médico tem que estar na rede social. Sim. Por essa função social. A gente não pode deixar os charlatões ganharem. É uma responsabilidade É uma responsabilidade. social. E também faz parte de dividir o seu conhecimento. Sim. Porque foi-se o tempo em que as pessoas só precisavam receber uma receita, toma e faz isso. Por quê? E eu incentivo você a também, esse movimento, gente, ele se retroalimenta, Sim. ele é uma ressonância. Bons pacientes vão instigar bons médicos a falar, Sim. a trazer, a se movimentar de novo, é todo mundo acordar, porque, como você falou, quem mente, quem não tem o que fazer, e para a população que não tem informação, colocou um jaleco branco, escreveu ali doutor, ponto. Ninguém sabe nem o que é o CRM ou o que é uma especialização. Então, essa responsabilidade, enquanto, né, indivíduos, é nossa. E eu acredito que isso faz com que os médicos se movimentem e todos nós possamos fazer realmente uma saúde única, uma saúde funcionar. E falando em desinformação, quais são as principais crenças que você ainda vê no consultório dos pacientes sobre funcionamento dos rins, sobre o que tange esse mundo aí da nefrologia? As crenças é muito isso, né? A gente comentou aqui. Beber água. Mas É o eu sempre bebi muita água. Como que eu tenho problema renal? Porque eu sempre bebi muita água. Eu urino normalmente. Faço muito xixi, a quantidade está normal. Gente, não é isso, né? É o que a gente tenta trazer e tenta sempre conscientizar. Não é isso, não é água, não é a quantidade de xixi, é muito mais profundo do que isso, né? A gente tem alterações na estrutura dos rins, que os exames ajudam a detectar muito antes dos sintomas aparecerem, né? Gente, fez todo sentido. Eu me lembrei, inclusive, meu filho, né, e o Michael, que também é um colega de trabalho aqui. Falei colega, lembrei da minha mãe na enfermaria. Colega. E ambos vivem com as garrafas desse tamanho, né? E assim, olhei meu xixi, tá bom. Baseado em quê? Até a quantidade da ingestão de água, ela tem uma métrica padrão, mas não é para todo mundo a mesma, né, doutora? Não. Depende muito do peso da pessoa, né? E dos fatores de risco. Então, assim, falando de água, né? Que todo mundo acha que a água vai mudar. Muda sim, para quem tem pedra nos rins, para quem tem infecção urinária de repetição. Nesses 2 casos de problemas renais,
A água faz toda a diferença, faz parte da nossa prescrição. Às vezes a gente tem que ensinar o paciente como tomar água, porque tem gente que bebe muito pouca água e a gente mora numa cidade muito seca, que é Brasília. Então, a água realmente, nesses dois principalmente, é fundamental a quantidade certa. Mas sim, é individualizado, depende do seu peso, se você tem ou não cálculo renal, se você tem ou não infecção de urina. Mas, como eu falei, é importante para o organismo funcionar bem como um todo, eliminar as toxinas, né? A sua bexiga funcionar bem, para você estar com a sua pressão normal, não cair, desmaiar. Então, a água é muito importante. Mas não é só isso. Para a pele. Para a nossa pele. Eu tenho 1 milhão de perguntas, porque você vai falando, aí vão vindo tantos, mas vou fazer só uma dessas fora daqui ainda, Tá. que eu fiz milhares. Doutora, o tal do cálculo das pedras nos rins, na minha cabeça, me parece que são todos esses hábitos que também vão piorar e vão fazer com que isso aconteça. Mas tem algo específico? Tem sim. A gente, claro, a gente não vê praticamente cálculo renal em pessoas desnutridas, magras, não tem. Está mais relacionado com obesidade. Por incrível que pareça, também cálculo tem a ver com obesidade, com hipertensão, com diabetes e hábitos de vida ruins, tá? Mas a nossa urina, ela já é muito concentrada, né? O nosso rim, ele já tenta reabsorver a quantidade de água para manter a gente sempre no nível normal de líquidos, né? Nós somos praticamente só água, né? Nosso corpo humano é um percentual muito grande de água. Nosso rim tenta manter isso estável. Então, a nossa urina já é muito concentrada. E se você tem algum excesso de algum elemento a mais, por motivo genético, por motivo alimentar, isso vai aumentar ainda mais o seu risco de cálculo. Então, pessoas que têm muito cálcio na urina, muito oxalato na urina, muito sódio, por isso vem a questão da hipertensão ter tudo a ver com cálculo. Sal ajuda muito a formar cálculo, né? Sódio, alimentos ultraprocessados, muito salgados. E a gente tem alguns fatores que protegem, né? Que a gente avalia tudo isso na consulta com o nefrologista, né? Porque não basta ir lá e tirar o cálculo. A gente também tem que prevenir, senão a pessoa vai ficar todo ano fazendo um procedimento. E querendo ou não, o cálculo não é o mais comum, mas ele pode levar à falência renal. A pessoa pode perder um rim por cálculo, pode ter uma infecção gravíssima no rim por conta de um cálculo. Então, ele é também um fator de risco para a doença renal crônica. Não é o principal, mas ele está muito envolvido nisso também. Eu fico tão feliz quando, depois de ouvir mais de 115 médicos, eu ainda aprendo e ainda faz sentido algo. E aí eu fico feliz porque olha o quanto esse programa é importante, mas para isso você precisa assistir, você precisa encaminhar para outras pessoas, você precisa divulgar, disseminar coisas boas, né? Eu falo que a gente precisa contagiar as pessoas com o que é bom, porque contaminar é muito fácil e isso já acontece naturalmente, né? Porque olha o que eu acabei de entender aqui. Eu sempre brigo quando estão colocando muito sal na comida. Sal é um veneno. Mas é porque eu ouvi algum lugar ou alguma coisa, ou porque deixa a pressão alta. Mas agora tem um outro motivo, porque a gente, eu gosto de sal, para de bobeira, tudo não pode. Até o rim vai sofrer. O rim sofre muito com sal. Ele trabalha em excesso para eliminar essa quantidade de sal. O sal não é só o sal, ele tem correlação com a água. Quanto mais sal, mais a gente retém água. Por isso da hipertensão, quando você come muito sal. Eles estão completamente ligados. O sal, se você joga um sal aqui, ele dilui na sua água toda. Então, o nosso líquido está impregnado de sal. Por isso que a quantidade não pode ser muito grande. Senão você aumenta muito o volume do seu corpo. Seu rim vai trabalhar muito mais para eliminar. E esse sódio, além de causar hipertensão, lá no seu xixi vai te ajudar a formar pedrinhas. Viu? Eu vou diminuir mais ainda, então diminua. E quer dizer, então, que açúcar vai para a mesma premissa? Açúcar também. Açúcar também. Por isso que o diabetes é fator de risco número 1 para muitas doenças crônicas do mundo de hoje. Inclusive os rins. Diabetes é o número 1 de doença renal crônica no mundo inteiro. Diabetes, hipertensão, obesidade. Eu olho para você, eu vou lembro obesidade totalmente relacionado, né? A pessoa acima do peso, risco de diabetes. Então tá tudo ligado, né? E tudo vem do hábito ruim, da falta de exercício, do comer mal, do comer... E comer bem não é caro.
Porque muitas pessoas usam isso como desculpa, né? Ai, tem que ter dinheiro para comer bem, de forma alguma. Os alimentos ultraprocessados são mais caros do que os alimentos, sim, que vêm da terra, né? Você não precisa ficar comprando um salgadinho caro, um tempero pronto. Você não precisa disso. Você compra na feira Cebola, cebola, alho, alho, você tempera tudo sem usar sal. cúrcuma. Nossa, a gente ainda vive num país riquíssimo de variedades, né, de tipos de alimentos que vêm da terra, vegetais, legumes. Precisa. Menina, você falou de salgadinho, eu tô agora envergonhada. Porque é um absurdo mesmo, gente. Eu só gosto de um salgadinho, que é uma batatinha da Lay's, que é da capa azul, da capa não, da embalagem, e ela é sal e vinagre. Pensa! E além de ser um absurdo que tem frango a R$ 9 o quilo. É. É um absurdo. Ovo. Precisamos... Se bem que aumentou um pouco o ovo, mas ovo... A demanda, né? É. Vamos lá. Doutora, agora uma parte que talvez seja desafiadora para você, porque é necessário muita sensibilidade e há um impacto emocional em lidar com essas pessoas, porque aqui a gente está pensando na prevenção, mas quem já está ali, quem talvez pacientes que você saiba que já está caminhando para piorar, como é que você continua conseguindo ser sensível e ser técnica nesse momento? Acho que o mais importante é a gente se colocar no lugar do paciente, né? Porque por mais que a gente precise passar o que é técnico, o paciente tem muitas responsabilidades, a gente tem que falar, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, ele já vive numa vida muito restrita, né? Se você não for acolhedor, se você não tiver empatia, se você não tentar trazer um pouco de leveza nesse momento, ele simplesmente vai fugir. E vai ser pior para ele, né? Ele vai falar, eu não posso comer isso, mas dane-se, né? Ele vai criar um afastamento. Então a gente precisa aproximar. E o acolhimento parte disso. A gente entender, se colocar no lugar, tentar entender as dificuldades, tentar trazer possibilidades e sempre tentar trazer um pouco de leveza. Não é fácil, nos consome muito, a mim me consome muito. Tanto que, assim, para mim, trabalhar no setor público, por exemplo, em que além da carga emocional ser ainda mais difícil, né, pela falta de recursos, você não consegue abordar essa parte emocional. É muito difícil um médico que está no SUS, correndo, fazendo medicina de guerra, parar e acolher. É muito difícil, né? E é por isso que o nefrologista, a nefrologia é uma especialidade muito humana, muito sensível. Todo mundo fala que os nefrologistas são os melhores, porque a gente precisa ter esse olhar do acolhimento, como um oncologista também tem que ter, né? Porque nós estamos lidando com doenças muito graves, com impacto muito grande para a vida do paciente. Sim. Então a gente tem que tentar trazer sempre a questão emocional, do entendimento, ouvir, é muito importante. Às vezes a pessoa só precisa de um desabafo. Sim. Ela só precisa disso. O que mais te emociona nessas histórias que você vive no dia a dia com esses pacientes? Qual é o momento ali? Olha, eu tenho uma história que para mim foi, assim, a mais marcante, que é a mais desafiadora e é a que me motiva, né, a continuar não só na nefro, mas continuar na sociedade de nefro, continuar tentando melhorar o acesso das pessoas, o conhecimento, a prevenção, tudo, porque era na época da minha residência, né, eu trabalhava num hospital que tinha um centro de hemodiálise, não é todo hospital que tem, né, um setor para fazer hemodiálise, no hospital que eu fazia residência tinha, e tinha uma paciente que era muito nova, ela entrou em diálise com 20 e poucos anos, depois de uma gestação. Ela provavelmente teve alguma complicação da gestação e evoluiu com perda dos rins. E ela tinha, muito nova, mas ela já tinha uns 5 filhos, se não me engano, na época. E quando ela ia embora, a gente, na Secretaria de Saúde do DF, é oferecido uma refeição, um lanche, café, almoço, janta, dependendo do horário. No dela era o almoço, né? E aí tinha um marmitex bem grande. Ela não comia e levava para casa para alimentar os filhos. Isso nunca vai sair da minha cabeça. Assim, é uma das coisas que me marca, que me move, né? E me estimula, sabe? E a gente se fala até hoje. Ela está transplantada hoje, graças a Deus.
Ela é paciente de um amigo meu. Toda vez que ela está morando na cidade dela, ela tinha vindo para Brasília, voltou para a cidade dela. E aí, toda vez que ela vem a Brasília consultar, eles me mandam uma mensagem. E eu fico, linda, te amo. Eu brincava que era minha filha. Ela engravidou na diálise, né? E o nome da menina ia ser Isadora. Ô, gente. De tanto que a gente teve, sabe, uma Uma conexão, conexão. porque isso, sabe, assim, como? Eu estava na mesma situação que ela, eu era uma mulher jovem, com filhos também, e aí eu pensava, gente, imagina se ainda por cima de tudo a gente ainda tem isso. 4 horas, 3 vezes na semana, tá numa máquina, preso, né? Então isso é o que me marcou e me motiva. Qual que é o seu sonho, né? O que você vê quando você pensa no futuro da nefrologia? O que você sonha em ver acontecer? Tanto para o sistema de saúde, que é o que você trouxe agora, quanto na relação dos pacientes com o próprio corpo. Com relação à saúde, né, a saúde pública, meu sonho é a prevenção finalmente ser incorporada, realmente, sabe? A gente tem trabalhado a passos pequenos, a sociedade inclusive tem iniciativas, né? A gente tem uma médica, a doutora Patrícia, que ela está percorrendo a atenção primária, né, postos de saúde, para capacitar os médicos do postinho a identificarem as doenças, né? Então, é uma iniciativa da SBN, mas que a gente gostaria que fosse uma iniciativa governamental, fosse uma política de saúde pública, capacitação de médicos para darem o diagnóstico precoce, implementarem o tratamento tão logo desse o diagnóstico, para evitar que tanta gente vá para a diálise. Porque do jeito que está hoje, a gente não tem vaga. Consegue vaga, logo falta de novo. Consegue vaga, logo falta de novo. Porque os pacientes estão continuando a desenvolver falência renal. Então, a gente precisa atuar na prevenção com muito mais intensidade. Então, acho que o meu sonho é realmente que apareça um governo que seja consciente, não só federal, mas nos governos estaduais, que realmente entenda que isso impacta não só individual, mas coletivamente, porque diálise é um tratamento caríssimo. O dinheiro dos nossos impostos, quando vai para a saúde, é muito consumido pela diálise, muito. Tem impacto ambiental a hemodiálise, que você imagina a quantidade de lixo que uma sessão produz. São plásticos, são tubos, são catéteres, agulhas, seringas e tudo vai encapado, medicamentos. É uma poluição ambiental também, muito grande. O consumo da água, a quantidade de água que passa na máquina de diálise para a gente conseguir filtrar o sangue do paciente é um absurdo. É muita água, são litros e litros. Se não me engano, a última vez que eu estudei, eram 40 litros de água por tratamento. Então, assim, é um impacto, além de tudo, econômico, individual, ambiental. Então, a gente precisa ter essa noção, enquanto cidadãos, né? Porque o nosso dinheiro, dos nossos impostos, está indo para isso. Então, o nosso dever individual é pensar em prevenção, para que não chegue nesse ponto. A gente não pode normalizar a diálise. Hoje a gente já está num momento diferente. Anos atrás, quando a gente não tinha o que fazer pelo paciente, era muito nefrologia voltada para a diálise. Hoje essa lógica não existe mais. A lógica é a lógica da prevenção. E por isso que é tão importante, individualmente, as pessoas terem essa consciência, que não é só para si, né? Tudo bem, meu rim está perfeito, mas... E o outro? E o outro? E o meio ambiente? Entendeu? Então, não tem como estar tudo interligado. O rim está interligado com o corpo, está interligado com o meio ambiente, está interligado com a sociedade, está interligado com os impostos, está tudo ligado. Então, a nefrologia é uma questão muito mais ampla, né, do que a gente imagina. E, nossa, eu tô... Foi muito, né? Foi. E parece que, assim, sempre que eu ouço esse muito, eu falo que se para vocês caem fichas, né, para mim caem tijolos na cabeça. Para mim aqui. também. E o que eu vejo é que se é responsabilidade dela e dos profissionais de saúde fazer isso, é nossa responsabilidade que entendeu, que compreendeu. Avisa o vizinho, avisa a sua família, Seu pai, avisa sua a sua mãe. mãe, todos. Porque é isso, é uma corrente do bem, onde cada um de nós pode fazer muito. Doutora Isadora, eu conheci pessoas que fazem trabalhos sociais, empregadas domésticas que fazem trabalhos sociais. Eu já convivi com pessoas super simples que priorizaram vir fazer uma mentoria e eles investiram no que é prioridade. Então,
todos nós podemos fazer uma grande diferença. Sim. Imagina o que é você contar o que você entendeu aqui para alguém. Uhum. O quanto a gente pode ir melhorando, e como você trouxe, é enorme o impacto. Sim, enorme. É um impacto, eu falo que uma pessoa que a gente consegue tocar de forma positiva, ela vai impactar no mínimo mais 7. Uhum. Imagina esse impacto para um sistema Uhum. ambiental, político, social, familiar. Uhum. Sem dúvida. É muita É coisa. muita coisa. E Olha, você imagina, você pode prevenir tudo isso com um exame que custa 30 centavos, que é a creatinina. O exame de urina também, custo, eu não tenho certeza do valor, mas é centavos também. Então, com uma pequena ação, você consegue prevenir um impacto tão absurdo para o planeta. olha, eu sempre peço para alguém uma mensagem, isso é aquilo para você. Pronto, você ficou livre dessa, porque o programa foi uma super mensagem. Mas não vai fugir do na ponta da língua, para dar uma leveza nessa nossa, Ai, meu Deus, vamos lá. né? Foi chicote aí essa entrevista. Vamos? Eu falo uma palavra que tem a ver, né, com tudo que a gente falou aqui, e você responde o que vier à sua cabeça. No máximo em uma frase. Ai, meu Deus, vamos lá. Pode ser uma palavra só, uma frase, o que fizer sentido para você. Uhum. Vamos? Vamos. Então tá. Rins. Conectado em tudo. Água. É o equilíbrio. Prevenção. Creatinina. Diagnóstico precoce. Creatinina e exame de urina. Ciência. Ai, uma paixão. Rotina. Eu acho fundamental rotina. Paciente. Sou eu ali. Uau. Saúde. A base de tudo. Esperança. Tempos melhores para a nefrologia. Futuro. Tempos melhores para a nefrologia. Doutora Isadora. Acho que uma pessoa incomodada e que corre atrás. Não me incomodo parada. Não se conforma e sai em movimento. Isso. Inconformada. Inconformada. Foi um prazer, obrigada. Nossa, o prazer que foi orgulho, meu. sabe? Que bom. Orgulho também do seu trabalho. O seu complementa o nosso, né? Obrigada. De trazer informação. Mesmo, e que mais pessoas, que eu tenho certeza que tem várias aí em Brasília, e que através da gente ou de cada pessoa que vem aqui, que nós possamos conhecer, que as pessoas possam conhecer, porque eu falo que, além do nosso propósito principal, né, da nossa obrigação enquanto pessoa, enfim, é tão bom poder validar alguém que está fazendo isso. Foi como você falou, eu não recebo nada para estar lá, mas há um movimento, há uma inconformação. Eu falo que essas são aquelas meninas que tinha, e que todo mundo falava, você tem formiga na bunda? São você aí, né? Tenho certeza que você ouviu isso. Uma hora essa nossa formiga vem e no momento certo, onde com força a gente pode fazer a diferença, porque não é possível que a gente só veio aqui para nascer, morrer, ou quem conseguiu ficar rico, quem não conseguiu, comprar um monte de carro, se blindar e viver numa caixa, não é justo. Não é. Então, parabéns por estar fazendo Obrigada. isso, e parabenizo aqui também a todos os profissionais que estiveram aqui conosco, e que mais 100 e mais 100 venham, e que o impacto seja realmente nacional. Né? Porque a internet povoa e mostra um monte de gente, que mostrem as pessoas corretas também, que seja esse benefício. Obrigada de coração. Obrigada também. Mesmo. Foi ótimo. E, como sempre, eu deixo aqui na descrição onde encontrá-la, como encontrá-la, e até o próximo Consultório Aberto.